Sabe aquela sensação de que cada tijolo que você assentou na vida, cada projeto que você desenhou com perfeição e cada noite em claro calculando estruturas valeram a pena porque você tem uma família perfeita? Pois é, e meu nome é Henrique, tenho 42 anos, e durante uma década eu acreditei que vivia dentro de um dos meus projetos premiados, uma vida com fundações sólidas, estética impecável e luz natural por todos os lados. Eu sou arquiteto, um dos mais requisitados da capital, e construí minha carreira do absoluto zero, desenhando puxadinhos em bairros periféricos até chegar às mansões de vidro e aço dos condomínios mais caros do país. Eu sempre fui o cara que buscava a simetria, a harmonia e, acima de tudo, a transparência. Eu tratava minha esposa, a Camila, como a minha musa inspiradora. Dei a ela uma vida de rainha, viagens para Milão e Paris para acompanhar as semanas de design, carros de luxo que eu trocava todo ano e uma conta bancária que nunca viu o limite. Pro meu melhor amigo de infância, o Bruno, que eu considerava um irmão de alma, eu abri as portas do meu escritório e dei a ele a gerência financeira e operacional, confiando as chaves do meu cofre e da minha vida. Eu achava que a nossa lealdade era como concreto armado, quanto mais tempo passava, mais forte ficava. Mas a verdade nua e crua é que até o concreto mais forte racha se a base for feita de mentiras e lama. Eu vivi cercado por traidores profissionais durante 4 anos, e quando eu finalmente notei a primeira fissura na estrutura, eu não vi apenas um adultério, eu vi um plano diabólico para esvaziar minhas empresas, me deixar com as dívidas e fugir para o exterior com o meu legado. Antes de eu te contar como eu descobri que a Camila e o Bruno estavam usando a minha própria casa de campo para encontros regados ao meu melhor vinho, e como eu usei o meu conhecimento de engenharia e tecnologia para preparar uma demolição controlada da vida deles, eu preciso de um favor de quem sabe o valor de uma palavra empenhada. Se você também sente repulsa por gente que sorri no seu batizado e planeja o seu enterro financeiro, deixe o seu like agora mesmo. O seu like é a assinatura de quem não aceita ser feito de palhaço por quem mais ajudou. E se você quer acompanhar o passo a passo de como eu deixei esses dois sem chão, sem teto e com o nome estampado nas páginas policiais, inscreva-se no canal e ative o sininho. Agora, segura o coração, porque o dia em que eu instalei microfones escondidos dentro das paredes que eu mesmo projetei foi o dia em que o Henrique apaixonado morreu para dar lugar ao Henrique calculista. Tudo começou com um erro de cálculo bobo, ou ao menos foi o que eu achei no início. O Bruno, que cuidava dos pagamentos dos fornecedores das minhas obras, começou a apresentar relatórios com custos de materiais que não batiam com a realidade do canteiro. O aço estava caro, o vidro vinha com imposto dobrado, a mão de obra pedia reajuste, eram sempre desculpas técnicas. Eu, focado na prancheta e no design, deixava o irmão cuidar da parte chata do dinheiro. Mas o que realmente me fez parar para observar foi a Camila. Ela, que sempre foi discreta, começou a ter uma obsessão repentina por reformas na nossa casa de campo, um refúgio isolado que eu projetei para ser o nosso santuário. Ela ia para lá 2 vezes por semana sob o pretexto de acompanhar os jardineiros e a troca dos revestimentos da piscina. O Bruno, convenientemente, também sumia do escritório nessas tardes para visitar fornecedores de mármore. O meu instinto de arquiteto, acostumado a ver o que está escondido atrás do acabamento, me deu um alerta: a estrutura da minha família estava pendente. Eu não sou homem de fazer cena ou gritar sem ter o projeto completo da traição nas mãos. Contratei uma equipe de segurança cibernética e investigadores que trabalham nas sombras. Em menos de 2 semanas, o dossiê chegou e era mais pesado que uma viga de sustentação. A Camila e o Bruno não estavam apenas tendo um caso tórrido nos quartos que eu desenhei. Eles estavam operando um esquema de notas frias dentro do meu escritório, desviando cerca de 30% do lucro de cada obra para uma conta conjunta em um paraíso fiscal. O plano deles era de uma frieza que me fez perder o sono. Eles estavam falsificando a minha assinatura em empréstimos vultosos, colocando as minhas propriedades como garantia. O objetivo era simples e cruel. Assim que o montante atingisse o valor que eles queriam, eles iam declarar a falência do escritório, me deixar com uma dívida impagável e com o nome na lama, enquanto eles sumiriam do mapa para viver o sonho europeu com o meu suor. O Henrique vive no mundo da lua, ele só se importa com estética. A gente faz o trabalho sujo e ele fica com a fama. É justo que a gente fique com o dinheiro agora, disse o Bruno em uma das gravações que eu ouvi enquanto as lágrimas de ódio queimavam o meu rosto. Galera, tenta imaginar o tamanho dessa punhalada no meio das costas. Você coloca o cara dentro da sua empresa, dá poder, dá status, trata a sua mulher como uma divindade, e os dois se unem para te transformar num indigente financeiro e emocional. O que você faria numa situação dessas? Você entrava no escritório chutando a porta ou jogava o jogo deles com a precisão de um software de modelagem 3D? Comenta aqui embaixo agora, quero ver a reação de vocês, quebra tudo na hora ou a vingança lenta e fria. Quero ver quem aqui tem a frieza de um verdadeiro estrategista. E já deixa o seu like, porque a investigação revelou que eles já tinham até comprado as passagens de ida, só de ida, para o mês seguinte. O ódio que eu senti naquele momento não foi explosivo, foi estrutural. Eu decidi que ia demolir a vida deles, mas não ia deixar um arranhão na minha. Durante o mês seguinte, eu me tornei um mestre da dissimulação.
Eu continuava sendo o marido carinhoso, o amigo presente, e até elogiava o empenho do Bruno nas finanças. Por dentro, eu estava sangrando, mas por fora, eu era mármore polido. Eu comecei a agir nos bastidores. Com a ajuda de um advogado criminalista e um perito contábil, eu criei uma armadilha de liquidez. Eu direcionei todos os desvios deles para uma conta monitorada pela Polícia Federal, como se fosse um flagrante controlado. Eu substituí os documentos de garantia das minhas propriedades por papéis que não tinham valor jurídico, mas que pareciam reais o suficiente para eles continuarem o golpe. Eu fiz o Bruno acreditar que tínhamos fechado o contrato da vida dele, um resort de luxo no Nordeste. Fiz ele assinar uma série de documentos que, na verdade, eram confissões de dívida e assunção de responsabilidade criminal por todas as fraudes anteriores. Ele achou que estava assinando a sua independência financeira, ele estava assinando o seu mandado de prisão. Enquanto isso, com a Camila, eu fingia que estava planejando uma renovação de votos surpresa na nossa casa de campo, justamente na data em que eles planejavam a fuga. Eu disse que queria que fosse um evento para poucos amigos, incluindo Bruno, claro. Pessoal, presta atenção no nível da engenharia social que eu montei. Eu estava construindo a própria forca deles e eles estavam ajudando a puxar a corda, achando que era decoração de festa. Se você está curtindo esse contra-ataque e quer saber como foi o momento em que eu revelei as filmagens de segurança durante o brinde de renovação, já se inscreve no canal e ativa o sininho agora. O que aconteceu naquela noite na casa de campo vai te mostrar por que você nunca deve tentar derrubar o homem que desenhou cada saída de emergência da sua vida. Já deixe o seu like para mostrar que a justiça tarda, mas no meu caso, ela veio com cálculo estrutural. A noite do evento chegou. A casa de campo estava deslumbrante, iluminada por centenas de velas e luzes de LED que eu mesmo posicionei para focar no palco principal. A Camila usava um vestido branco, fingindo ser a esposa pura e dedicada, enquanto Bruno vestia um terno caro, agindo como o padrinho leal. Eles trocavam olhares cúmplices de "amanhã estaremos longe daqui com os milhões dele". O jantar foi servido, o vinho era o melhor da minha adega, e o clima era de celebração total. Quando chegou o momento do brinde, eu me levantei, peguei a taça de cristal e pedi a atenção de todos os convidados, que incluíam não apenas amigos, mas também os auditores e 2 investigadores à paisana. Boa noite a todos. Hoje celebramos 10 anos de união com a Camila e uma vida inteira de amizade com o Bruno. Muitas pessoas dizem que um arquiteto precisa saber construir, mas eu aprendi que o mais importante é saber o que está por trás das paredes. Comecei, com uma voz que não tremeu nem por um segundo. A Camila sorriu, achando que viria um poema. Eu preparei uma retrospectiva da nossa história para exibir aqui no telão da área gourmet. Por favor, apaguem as luzes. O vídeo começou. Mas não eram fotos de viagens ou de casamento. Eram os vídeos de segurança da própria casa de campo, em infravermelho, mostrando os dois em situações obscenas nos dias em que eu achava que eles estavam trabalhando. O áudio, limpo e nítido, exibia o plano deles de me deixar na miséria e me internar. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos soluços de choque dos convidados. A Camila ficou pálida como o gesso das paredes. O Bruno tentou levantar e correr, mas percebeu que as portas eletrônicas que eu projetei estavam travadas pelo meu celular. Camila, a renovação de votos foi cancelada. O que está renovado hoje é a minha liberdade de você. E Bruno, as notas que você achou que desviou foram todas rastreadas. O dinheiro não está na conta de vocês, está bloqueado pela justiça para pagar os impostos que você tentou sonegar em meu nome. Ah, e os documentos que você assinou hoje cedo? São a prova definitiva que a polícia precisava para o crime de estelionato e falsificação de documentos públicos, eu disse, enquanto os investigadores se levantavam e mostravam os distintivos. A queda foi total e sem amortecimento. O Bruno foi algemado ali mesmo, no meio dos convidados, saindo da festa direto para a delegacia. A Camila? Ela descobriu no dia seguinte que o contrato de pré-nupcial que ela assinou tinha uma cláusula de infidelidade e fraude que eu inseri com muita astúcia anos atrás. Em caso de traição comprovada com tentativa de dano patrimonial, ela perdia direito a absolutamente tudo, inclusive a moradia. Ela saiu da mansão apenas com as roupas que levou para a festa, pois eu já tinha trocado todas as fechaduras biométricas da nossa residência principal. Galera, que lavagem de alma foi essa? Você acha que o Henrique foi um gênio ou ele foi cruel demais ao expor a intimidade deles na frente de todos os amigos e familiares? Comenta aqui embaixo agora, quero ver essa discussão pegar fogo, justiça do arquiteto ou humilhação merecida. Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse checkmate. E se você vibrou com a derrota desses parasitas, esmaga o botão do like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho para não perder os próximos relatos de quem resolveu não ser mais a vítima da própria história. Valeu por ficar comigo até o final e lembre-se, quem constrói sobre a areia da mentira não pode reclamar quando o castelo desmorona. Nos meses que se seguiram, eu limpei o meu escritório de qualquer vestígio do Bruno.
Fiz uma auditoria completa e descobri que, apesar do estrago, eu consegui salvar a maior parte do meu patrimônio graças à rapidez do contra-ataque. O Bruno foi condenado a 8 anos de prisão por fraude financeira e falsificação. A Camila tentou me processar por danos morais pela exposição no vídeo, mas o juiz, ao ver as provas da tentativa de me drogar e me interditar, não só negou o pedido como a multou por má-fé processual. Soube que ela está morando de favor na casa de uma tia distante, pois as amigas de luxo sumiram assim que o dinheiro acabou. Hoje, eu olho para os meus projetos com um novo olhar. Eu não busco mais apenas a beleza, eu busco a integridade. Aprendi que um lar não é feito de vidro e aço, mas de caráter e verdade. Conheci a Marina, uma engenheira civil que trabalha comigo agora, e a nossa relação é baseada em pilares que nenhum golpe pode abalar. Eu ainda moro naquela casa de campo, mas eu fiz questão de derrubar as paredes onde o segredo deles estava escondido e reconstruir tudo com luz. Muita luz. Chegamos ao fim dessa jornada de traição, cálculo e justiça épica. Se você chegou até aqui, você é um verdadeiro sobrevivente. Deixa seu comentário com a palavra estrutura para eu saber que você acompanhou cada detalhe dessa demolição. Não esquece do like para fortalecer o canal e de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que está confiando demais em amigos de infância sem checar os balanços. Se inscreva no canal e ative o sininho para as próximas histórias que vão explodir a sua cabeça e te ensinar a ser o mestre da sua própria obra. Valeu, galera, e lembre-se, nunca deixe ninguém desenhar o seu destino se você tiver a caneta na mão. Fui. Eu ainda guardo a taça de cristal daquele brinde final. Ela está na minha estante, não como um troféu de ódio, mas como um lembrete de que a transparência é a melhor política, mas a vigilância é o que mantém o teto sobre a nossa cabeça. O Bruno me mandou uma carta da prisão pedindo perdão e dizendo que foi um momento de fraqueza. Eu apenas desenhei o layout de uma cela de 2 por 3 metros no verso e mandei de volta. Algumas coisas não precisam de reforma, precisam ser demolidas para que algo novo e limpo possa crescer no lugar. Fiquem com Deus e mantenham os olhos bem abertos, porque a próxima rachadura na sua vida pode ser o sinal de que o desabamento está próximo. Até a próxima!